Meus amados, nós queremos pensar nesta noite sobre esse texto, esse pequeno texto, que talvez seja, se não o versículo mais conhecido da Bíblia, mas seguramente é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Eu estou seguro de que poderíamos recitar todos juntos, sem precisar abrir a Bíblia, e todo mundo iria recitá-lo do início ao fim. E embora, meus amados irmãos, seja um texto tão conhecido nosso, é um texto que a cada dia tem uma mensagem atualizada, até porque nós sabemos que a palavra de Deus se renova a cada dia. E a cada dia ela tem um ensino para nós. Portanto, amados, nós queremos nesta noite extrair, a partir desse texto, o ensino de Deus para cada um de nós. Esse versículo, meus amados irmãos, ele faz parte da conversa de Jesus com Nicodemos. Os irmãos sabem que Nicodemos foi aquele homem que era mestre em Israel, que era líder naquele lugar, que era um homem de prestígio perante a sociedade, perante as autoridades. Era um homem de conhecimento. Mas este homem sentiu a necessidade de procurar Jesus. E embora Nicodemos tivesse tantos predicados, tantos adjetivos, fosse detentor de conhecimento, de posição social, de status perante a sociedade, mas Nicodemos ainda não conhecia o grande amor de Deus. É sobre o grande amor de Deus que nós queremos falar nesta noite. Nicodemos ainda não conhecia a Jesus. Ele ainda não havia experimentado um encontro com o Salvador. E Nicodemos então precisava nascer de novo. Mas ele não sabia disso, ele não entendia isso. Então aqui, meus irmãos, Jesus ele tem uma conversa com Nicodemos. A conversa inicia no início do capítulo. Nos diz o texto que Nicodemos era um fariseu, era um dos principais dos judeus. E ele procurou Jesus para conversar, ele foi de noite falar com Jesus, talvez para não ser visto pela sociedade, talvez para que o seu encontro com Jesus pudesse passar despercebido dos demais fariseus que perseguiam e atacavam Jesus a todo tempo. Então Nicodemos vai conversar com Jesus, e Jesus então começa a falar com Nicodemos e diz a ele que ele precisa nascer de novo. Nicodemos não entende o que Jesus estava falando. Ele interpretou de forma literal, achando que precisava, que deveria voltar ao ventre da sua mãe para nascer mais uma vez. E Jesus diz: não, Nicodemos, não é disto que eu estou falando. Eu estou falando de um novo nascimento do Espírito. Jesus diz a Nicodemos que o que nasce da carne é carne e o que nasce do Espírito é Espírito. Jesus estava falando para Nicodemos sobre o novo nascimento, sobre a regeneração. A regeneração, meus amados, é aquele ato que acontece na vida de todo crente. Quando é que se dá a regeneração na vida do crente? É na hora que você, de fato e de verdade, nasce de novo. Quando você, de fato e de verdade, toma uma decisão de seguir a Cristo, de se tornar um servo de Deus, um discípulo de Jesus. E você então, a partir daquele momento, você nasceu de novo. É como na vida natural, a hora do nascimento de uma criança.
Na vida espiritual, a hora do seu nascimento, do nosso nascimento espiritual, é chamado de regeneração. É quando Deus transforma a nossa vida, tira o nosso coração de pedra, coloca em nós um coração novo, coloca em nós uma nova mentalidade, um novo viver, uma nova maneira de pensar. E agora nós passamos a viver para Deus. A partir desse momento, nós vamos agora ter uma nova vida. Esse é o momento da regeneração. É uma doutrina fundamental, importantíssima e necessária para o compreendimento, para a compreensão da Igreja de Cristo. Nós precisamos entender, meus irmãos, a regeneração verdadeira, a regeneração da forma que Jesus ensina, é mais do que um simples levantar de mão. É mais do que simplesmente dizer, aceito. A regeneração é quando você toma uma decisão de viver de fato e de verdade uma nova vida. Uma vida diferente. É quando você realmente decide abandonar seus pecados. E então, meus irmãos, Jesus passa da regeneração para a justificação. Jesus vai falando para Nicodemos que tem que nascer de novo. Esse nascimento não é da carne, é do Espírito. E Nicodemos continua, parece que sem entender aquela conversa. Mas Jesus então começa a introduzir o tema, o assunto da justificação. O que é o que é a justificação, meus irmãos? Está aqui um outro tema necessário para a compreensão da igreja, caríssimo para a igreja de Deus. Um dos principais temas da reforma protestante, a justificação pela fé e pela fé somente. Meus irmãos, toda essa passagem do capítulo 3 de João, toda essa passagem da conversa de Jesus com Nicodemos, ela deve ser encarada, ela deve ser observada com a maior seriedade, com grande referência. Meus amados, aqui nessa passagem estão contidas palavras que têm concedido vida a um grande número de pessoas, porque aqui, meus irmãos, nós temos aquilo que para muitos é o tema central da palavra de Deus, da Bíblia, especialmente o verso 16, que é considerado o texto áureo da Bíblia, o texto principal, o versículo chave da Bíblia, quando diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nesse texto, meus amados, nós podemos ver que homens importantes, homens de um conhecimento filosófico, um conhecimento de uma erudição avançada, podem viver em ignorância espiritual. Esse era o caso de Nicodemos. Nicodemos era um homem erudito, era um homem de conhecimento avançado para os padrões da época, era um homem que sobressaía aos demais de sua época. E mesmo assim, meus amados irmãos, aquele homem, ele vivia em escuridão. É interessante que ele vai procurar Jesus de noite. Ele vai procurar Jesus na escuridão da noite. E isto, de uma certa forma, meus amados irmãos, até pode nos levar a observar que é um retrato da escuridão que Nicodemos vivia. A escuridão espiritual. Não foi só a escuridão da noite, mas ele vivia numa escuridão espiritual. Jesus aqui nos diz, e diz a Nicodemos: tu és mestre em Israel e não conhece esses elementos básicos da fé. Meus amados irmãos, para que o homem
se volte para Deus, para este grande amor de Deus, ele precisa entender os elementos básicos da fé. Ele precisa entender a necessidade de crer para a salvação. E para isto ele precisa entender a sua condição de pecador. Ele precisa reconhecer o seu pecado. Ele precisa entender que ele depende da graça de Deus para a sua salvação em Cristo Jesus. Agora, meus amados, de onde procede essa salvação? Que salvação é essa? Certa vez, conversando com uma pessoa e falando para essa pessoa sobre salvação, a pessoa olhou para mim e disse: salvação de quê? Eu preciso ser salvo de quê? Por que é que vocês crentes falam tanto em salvação, salvação? Salvação de quê? Eu não estou me perdendo. Eu não estou morrendo, eu não estou me acabando. Por que essa história de salvação? Observe, meus amados, muitos não conhecem a sua necessidade de salvação e por isso não compreendem e não pode compreender de onde procede a salvação. Essa passagem, irmãos, nos indica que a fonte natural de onde procede a salvação é o próprio Deus. Aqui, meus irmãos, está a fonte da nossa salvação, o amor de Deus, o nosso Pai. O grande amor de Deus. Observe o que Jesus diz a Nicodemos: Deus amou o mundo de tal maneira. É interessante, irmãos, observar que ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira. O que é que significa essa tal maneira? Eu gosto muito, irmãos, e sempre que eu penso nesse texto aqui, eu lembro daquele hino que nós cantamos, que diz que se os mares todos fossem tinta, se os céus fossem papel, se as árvores fossem pena, se os homens todos fossem escrivãos, fossem escritores, nem mesmo assim o amor de Deus poderia ser descrito. Quando Jesus diz a Nicodemos que Deus amou o mundo de tal maneira, é porque, meus amados, essa tal maneira significa a vasta extensão do amor de Deus, que para nós, a nossa compreensão, ela não cabe. A compreensão humana é limitada para entender um amor infinito. Irmãos, nós somos finitos, nós somos limitados e nós não conseguimos alcançar toda a plenitude do conhecimento de Deus. Por isso, irmãos, muitas coisas nos ficam de uma certa forma obscuras e nós não conseguimos alcançá-las de tal medida, de tal forma, porque é impossível, irmãos, para nós, seres finitos, moralmente caídos, maus e perversos, compreendermos e alcançarmos toda a plenitude de um Deus infinitamente santo, infinitamente bom, infinitamente misericordioso e infinitamente justo. E eu poderia continuar dizendo aqui os atributos de Deus que são infinitos. Por isso é complicado para nós entendermos em toda a plenitude cada pormenor das questões que estão em torno de Deus, quando nós somos finitos, tratando-se de um Deus infinito. Mas, irmãos, uma coisa só é necessário para nós entendermos. Nós só precisamos compreender o amor de Deus por nós. Observe, irmãos, esse versículo aqui é o texto que está no centro de todos os debates, de toda a compreensão do amor de Deus. O reformador Martinho Lutero dizia e classificou esse versículo como a Bíblia em miniatura.
Ele disse que esse versículo resume todo o ensino da Bíblia. É a Bíblia em miniatura. Essas primeiras palavras, irmãos, são muito importantes para a nossa compreensão. Deus amou o mundo de tal maneira. Aí você pode pensar, mas pastor, você acabou de dizer que não dá para a gente entender. E não dá mesmo não. Por isso que está escrito aqui, de tal maneira. É para a gente entender que é uma maneira muito grande, infinita, e que está além da nossa compreensão. Mas nós precisamos entender, irmãos, que Deus amou o mundo. O amor aqui mencionado por Jesus não se refere, irmãos, àquele amor especial, específico com que o Pai contempla seus escolhidos, mas sim, irmãos, é uma referência à grande compaixão e misericórdia de Deus com que Ele olha para toda a raça humana. Aqui, irmãos, Ele engloba o mundo todo. Deus amou esse mundo todo. O alvo desse amor é amplo. Deus trata de forma específica com os seus. Mas, irmãos, esse amor aqui, ele vai além desse limite. Por isso, meus irmãos, Deus concedeu Cristo para vir ao mundo. Ele deu Cristo a nós, a todos os pecadores, a um mundo cheio de pecadores. Nos diz a Escritura que Deus olhou do céu, não viu nenhum justo, não havia um sequer. Até porque se houvesse, não precisava Jesus ter vindo. Mas não havia um justo sequer. E aqui, meus irmãos, esse amor do qual Jesus fala, é um amor de Deus que é estendido sobre toda a humanidade, sobre todo o mundo. Deus ama profundamente este mundo que Ele criou, com misericórdia, com compaixão. Deus contempla a todos aqueles que foram criados. Deus não ama, irmãos, os pecados dos homens. Ele odeia, Ele abomina o pecado dos homens. Agora, meus amados irmãos, a gente precisa entender que este homem, para que ele continue sendo alvo do amor de Deus, ele não pode permanecer em seus pecados. Aqui está, meus irmãos, uma grande confusão que as pessoas fazem. Observe, irmãos, por um lado nós não precisamos ter medo de afirmar o amor de Deus pela humanidade. O Salmo 145, verso 9, diz assim: o Senhor é bom para todos, e suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. O Senhor é bom para todos. Cristo é a prova. Cristo é a graciosa dádiva de Deus para o mundo. E a Escritura nos confirma quando diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Agora, meus irmãos, nós precisamos ter uma compreensão equilibrada, ajustada desse amor de Deus. Existem erros abundantes e profundos nessa questão. Nós precisamos compreender de forma equilibrada e bíblica o amor de Deus. Precisamos afirmar com segurança que Deus odeia o pecado dos homens, que Deus odeia a impiedade e que o fim de todos aqueles que persistem nos seus pecados é a destruição, é a condenação. Esse versículo de João 3,16 não quer dizer que o amor de Deus anula o inferno. O inferno é real. E muitos já estão lá. E muitos ainda vão para lá.
Esse versículo de João 3,16 também não diz que Deus amou o mundo de tal maneira que todos os seres humanos vão acabar sendo salvos, como alguns acham. E se não tivermos uma compreensão equilibrada do amor de Deus, a gente vai acabar afirmando isso. Que Deus amou tanto, que Deus é tão amoroso, que para que Ele vai mandar alguém para o inferno? Tem pessoas que defendem essa tese. E a grande questão, irmãos, é que Deus não manda ninguém para o inferno. Não é Deus que manda ninguém para o inferno. Cada um vai, aqueles que vão com suas próprias pernas, com seus próprios pés. Na verdade, meus amados, esse versículo diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para ser o Salvador de todos aqueles que creem nele. O amor de Deus é oferecido de maneira gratuita, de maneira sincera, de maneira irrestrita, mas é unicamente por meio da redenção que há em Jesus Cristo. O amor de Deus é oferecido para todos, mas esse amor só será efetivado na vida daqueles que creem em Cristo. Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Portanto, irmãos, nós precisamos ter o cuidado para não afirmar, não tomar uma posição extremada, tanto a respeito do amor de Deus e chegar a ponto de dizer que todo mundo vai ser salvo, como também, por outro lado, o outro extremo, que também tem muita gente cometendo esse outro extremo, é dizer que Deus impede alguém de ir para o céu. Que talvez alguém até queira ir para o céu, mas Deus não vai deixar. Irmãos, nós precisamos ter uma compreensão equilibrada. Em Deus há bondade e amor para todos os homens. O amor de Deus, irmãos, ele é tamanho que ele alcança a todos os homens. Foi por essa causa que Cristo veio ao mundo e morreu na cruz. O sacrifício de Cristo é poderoso para alcançar a todos os homens. Agora nós sabemos que nem todos serão alcançados. Nós sabemos que nem todos desfrutarão eternamente do amor de Deus. Portanto, irmãos, nós precisamos ter uma posição equilibrada. Não devemos procurar ser mais sábios do que aquilo que está escrito. Não podemos ir além da Escritura. A Escritura nos mostra um Deus amoroso, um Deus bondoso, misericordioso e que oferece de graça a salvação para todos. E é isso que a gente deve fazer. É isso que a gente deve afirmar. É isso que nós devemos pregar. A Bíblia nos diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. A Bíblia nos diz que Deus deseja salvar a todos, que Deus não quer que nenhum se perca, Ele quer que todos sejam salvos. E é isso que a gente precisa crer, meus irmãos. É isso que a gente precisa pregar. É isso que a gente precisa proclamar para que o mundo creia. Tito 3, versículo 4 diz: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos. O amor de Deus é para todos. 2 Pedro 3, verso 9 diz: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário,
Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. 1 Timóteo 2, versos 3 e 4, isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, verso 4, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Irmãos, a gente não pode brigar com a Escritura. É isso que a Escritura diz. E é isso que Deus deseja. Ezequiel 3, verso 11, diz assim: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso. Mas o prazer de Deus, ele continua dizendo, é que o perverso se converta do seu caminho e viva. Se converta do seu mau caminho e viva. Se você está andando, vivendo no seu mau caminho, no seu pecado, na sua desobediência, meu amado, você é amado de Deus. O amor de Deus é para você. Deus está chamando você. Não tenha prazer na sua morte. Se converta, se arrependa, mude o seu caminho e viva. Vida eterna é a vida que Ele oferece. Ele termina o verso 11 de Ezequiel 33 dizendo: convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois, por que haveis de morrer? Por que você tem que morrer? Saia do seu mau caminho. Se converta dos seus maus caminhos. Mude a sua direção. Meus amados, nós precisamos entender essa mensagem do grande amor de Deus, porque nós estamos vivendo dias em que a verdade de Deus está sendo distorcida cada vez mais. E nós estamos vivendo um tempo em que não se tolera o tipo de mensagem que aponta para o pecado do homem, que aponta para o erro do pecador, que aponta o dedo e diz: você precisa se arrepender. Uma mensagem que tem sido pregada em muitos lugares é o contrário disso, é dizer assim: olha, Deus ama você, Deus é amor, venha do jeito que você está. Não faz muito tempo, nós vimos aí homens que por muito tempo foram reputados como homens de Deus, líderes de comunidades ditas evangélicas, que tem uma grande quantidade de pessoas os acompanhando. E o que nós temos visto ultimamente são alguns desses homens se levantando diante do povo para dizer: nós temos que atualizar a Bíblia. Nós temos que atualizar a mensagem da Bíblia, porque essa história de que o homem tem que abandonar as suas práticas não é assim. Vamos deixar cada um viver do jeito que quer. O importante é vir todo mundo para cá, a gente vem junto, a gente faz o culto e cada um depois, quando está aqui é muito bom, né? Aqui dentro é bom demais. O camarada chegar e ficar aqui dentro, e a gente ora, a gente canta, as pessoas levantam as mãos, as pessoas fecham os olhos, as pessoas choram e cantam e se emocionam. O pregador depois vem na frente, traz uma mensagem de autoajuda, dizendo coisas do tipo mais ou menos assim: você é bom, você é perfeito, você é a menina dos olhos de Deus, você foi feito para brilhar, você foi feito para ser satisfeito. Não olhe para quem está do seu lado, não olhe para as pessoas que estão falando que você precisa ser diferente, não olhe para aqueles que dizem que você está em pecado, continue do jeito que você achar que deve. Muitos têm pregado isso hoje, meus amados. E a justificativa é que Deus é amor, e Ele aceita, Ele entende.
Mas, irmãos, não é isso que a Bíblia nos ensina. Não temos que atualizar a Bíblia coisa nenhuma. A mensagem de Deus é atual. A palavra de Deus é a mesma. Ela não muda. Deus amou o mundo, mas deu o seu Filho unigênito. Ou seja, vou tirar o mais, né? Deus amou o mundo e por isso deu o seu Filho unigênito. Para quê? Para você continuar no seu pecado? Para você continuar sendo desobediente? Para você continuar nos seus vícios? Na sua rebeldia? Na sua impiedade? Foi para isso que Deus amou o mundo e deu o seu Filho? Não. Deus nos deu o seu Filho para que você se arrependa dos seus pecados, para que você creia, para que você se volte para Ele, para que você viva uma vida de santidade. Observe, meus irmãos, Jesus diz a Nicodemos, no verso 14, do mesmo capítulo de João, que da mesma forma, do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Para que o Filho do Homem seria levantado? E qual era a finalidade de o Filho do Homem ser levantado? Está no versículo 15. Para que todo o que nele crê não pereça. Para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Observe, meus amados, aqui Jesus está tratando da sua morte na cruz. Jesus aqui nos faz saber que a sua morte na cruz estava determinada, designada por Deus. E como diz lá em João 6,51, para que Jesus fosse a vida do mundo. No capítulo 6, no verso 51 de João, Jesus diz assim: eu sou o pão da vida. Ou melhor, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. O sacrifício de Jesus na cruz é a vida do mundo. Esse sacrifício de Jesus, meus amados, ele foi ordenado desde a eternidade. Desde a eternidade, Jesus já estava preparado, já estava determinado a ser a propiciação pelo pecado do homem, aquele que viria para satisfazer a justiça de Deus e nos tornar justos diante de Deus. Jesus era o pagamento efetuado pelo pecado daquele que nele crê. Aquele que representa o homem diante de Deus. Quando Cristo morreu na cruz, os nossos pecados foram colocados sobre ele. 2 Coríntios 5:21 nos diz que Jesus foi feito pecado por nós. Gálatas 3:13 nos diz que Jesus se fez maldição por nós. Tudo isso, meu amado, ele fez por nós. Ele morreu e pela sua morte, ele obteve o perdão para os nossos pecados. Ele obteve a redenção completa para nós. Então Jesus, ele lembra daquele fato lá do Antigo Testamento, quando as pessoas estavam morrendo pelas mordeduras das serpentes, e Moisés levantou uma serpente de bronze, e todos aqueles que olhavam para aquela serpente eram curados e não morriam. Jesus toma esse exemplo e aplica para si, dizendo: da mesma forma como Moisés levantou aquela serpente, o Filho do Homem também será levantado. Isso já está determinado. E todo aquele que olhar para ele será salvo. Todo aquele que colocar nele a sua confiança. Pela sua morte, ele obteve para nós a redenção eterna, a salvação, o perdão dos nossos pecados. Ele foi levado até a cruz. E ele foi levantado naquela cruz. E o homem é salvo ao olhar para ele. Isso me faz lembrar, irmãos, a história da conversão de um homem de Deus, o reverendo Charles Spurgeon.
Spurgeon era um jovem de 16 para 17 anos. E ele estava indo para a igreja que era pastoreada pelo avô dele. Estava uma nevasca muito forte. E ficou difícil dele chegar. Ele ia a pé, né? Naquela época não existia carro. E no meio do caminho tinha uma igreja pequenininha, que não era a igreja que ele frequentava. Ele não era convertido ainda. Ele era neto de pastor, mas ele ainda não era convertido. Então, estava muito forte a nevasca, ele decidiu entrar naquela igrejinha e disse, vou ficar aqui mesmo. É igreja, né? Até faz lembrar aquela ideia que muita gente tem, né? Aonde estiver falando de Deus está bom. Se bem que não foi isso que aconteceu com o Spurgeon. Mas ele entrou naquela igreja, uma igreja pequena. Naquele dia o pastor teve um problema, não pôde ir pregar. E tinha um diácono que nem sabia ler direito. Na falta do pastor, o diácono foi pregar. Não tinha preparado mensagem, não tinha um sermão escrito assim, né? Para se basear, para seguir uma linha. Ele abriu um texto lá de Isaías, quando Deus diz assim, olhai para mim e sereis salvos. E aquele diácono que mal sabia ler, que mal sabia se expressar, Deus com certeza tocou no coração daquele homem, e o homem apontava para Spurgeon, que era um jovem, um menino de 16 anos, e ele olhava para aquele jovem e dizia, jovem, você, olhe para ele e seja salvo. Olhe para ele e você será salvo. E ele repetia isso o tempo todo. O que ele mais falou na pregação dele, que ele teve que pregar sem preparo nenhum, foi dizer isso, olhe para Jesus e seja salvo. E foi naquela pregação que Spurgeon se converteu. Ele foi regenerado. E tornou-se o maior pregador de sua época. E até hoje considerado o príncipe dos pregadores. Veja, irmãos, a mensagem é essa. Olhe para Jesus. Ele foi levantado na cruz. Essa é a mensagem de Deus para nós. A cruz de Cristo confere ao crente, ao pecador arrependido, o direito de ir para o céu. Cristo levantado na cruz do Calvário, exposto à vergonha da cruz, é o acesso pelo qual nós temos o direito de chegar a Deus. É por onde nós temos o acesso direto a Deus, como a gente canta, quando ele deu, naquele dia que ele deu a sua vida, e a sua vida foi o acesso para nós chegarmos a Deus. A gente canta, né? Que um dia a sua morte trouxe vida a nós e nos deu o completo acesso ao nosso Deus. Irmãos, nós somos pecadores, é verdade. Se alguém aqui disser que não é pecador, já está pecando. Nós somos pecadores, é verdade. Mas Cristo sofreu por nós, para perdoar o nosso pecado. Nós merecemos a morte, é verdade. Mas Cristo morreu por nós, para nos dar a vida. Nós somos devedores e culpados diante de Deus, mas Cristo pagou a nossa dívida com o preço do seu precioso sangue. Este, meus irmãos, é o evangelho verdadeiro. Este, meus amados, é o evangelho de Deus. Não é a minha palavra, não é que eu tenho a verdade não é minha. Eu estou apenas proclamando essa verdade, eu sou apenas o mensageiro, mas essa mensagem não é minha, é de Deus. Estas
são as boas novas de Deus, a verdade de que nós somos pecadores, mas Cristo sofreu por nós, que nós merecemos a morte, mas Cristo morreu por nós, Ele nos deu vida, Ele cobriu, Ele pagou o nosso pecado, Ele pagou a nossa dívida diante de Deus. E como é, meus irmãos, para concluirmos, como é que nós nos apropriamos dos benefícios desse amor de Deus revelado em Cristo Jesus por nós? Como é que nós nos beneficiamos dessa morte de Jesus na cruz do Calvário? O texto diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, seu Filho único, para que todo aquele que nele crê. Como é que nós nos apropriamos das bênçãos de Deus que são concedidas a nós? Pela nossa fé, mediante a nossa fé. Basta crer. Ter fé significa crer. Observe que Jesus disse isso a Nicodemos 3 vezes. No versículo 15 ele disse: para que todo o que nele crê tenha vida eterna. No versículo 16 ele diz: para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No versículo 18 ele diz: quem nele crê não é julgado. Mas o que não crê não é que será julgado. Ele diz que o que não crê já está julgado, já está condenado. Aquele que não crê no nome do Filho de Deus, aquele que não recebe o Senhor Jesus como seu Salvador, que não atenta para este sacrifício de Jesus na cruz, já está condenado. Por isso é preciso crer para fugir dessa condenação, para receber essa salvação. Então, quando aquele meu amigo olhou para mim e disse: eu preciso ser salvo de quê? Talvez você também faça essa pergunta: do que eu preciso ser salvo? Deixa eu lhe perguntar outra coisa. Para onde você vai quando morrer? Você sabe? Você tem certeza do que é que vai acontecer com você quando você partir dessa vida? Quando você fechar os olhos? Quando você morrer? Você precisa ser salvo da condenação. Que condenação é essa? A condenação que você já está nela pelo fato de ainda não crer no nome do unigênito Filho de Deus, pelo fato de não ser um salvo na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que não crê, diz aqui o verso 18, já está condenado. Por isso que você precisa ser salvo, porque você já está condenado. O amor de Deus, ele se materializa na sua vida quando você crê, que aí você passa da morte para a vida, como nos diz a Escritura. Portanto, meus amados, ter fé em Cristo é a chave para a salvação. Aquele que tem fé em Cristo tem a vida. Jesus também nos ensina isso: o que tem o Filho tem a vida, o que não tem o Filho não tem a vida, e sobre ele permanece a ira de Deus. Se queremos ter uma consciência em paz no que se refere à salvação eterna, no que se refere à vida eterna, porque aí a pessoa diz assim: olha, eu não sei para onde eu vou quando eu morrer, mas você também não sabe. Mas a Bíblia nos diz que todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Portanto, a Bíblia nos deixa inteirados. A Bíblia nos mostra, meus irmãos, qual é o caminho e aonde esse caminho vai levar.
Portanto, meus amados, nessa questão de crer em Cristo, na questão da fé, nós precisamos ter o entendimento, nós precisamos ter uma definição clara, para que nós possamos entendê-la e assim entregar a vida a Jesus e viver uma vida que condiz com a vida daquele que de fato e de verdade crê em Cristo. Porque veja, meus amados, no assunto da justificação, no que diz respeito ao fato de sermos justos ou justificados diante de Deus, nós precisamos ter cuidado para não misturar a fé com outra coisa. Porque para muitos é preciso crer em Cristo, mas fazer mais alguma coisa. É crer em Cristo, mas guardar um costume. É crer em Cristo, mas guardar um dia. É crer em Cristo, mas fazer isto ou aquilo. Crer em Cristo, mas fazer uma promessa, uma prece para o santo A ou o santo B. É crer em Cristo, mas esse santo ou aquele tem que estar junto, tem que estar na frente. É afirmar que é tudo com Jesus, mas é nada se não tiver aquele outro lá. Ou aquela outra lá. Se não tiver um outro nome do lado. Observe, irmãos, nada disto é necessário. Basta Cristo. Cristo é suficiente. E para terminar, isso me faz lembrar uma conversa que Lutero teve com um de seus superiores, quando ele estava naquele processo de entendimento para dar o grito de liberdade, o grito da reforma. Porque a gente às vezes pensa que foi assim, do nada. Um dia Lutero se acordou e disse: reforma. Vamos fazer uma reforma aqui. Não, mas não foi assim não, irmãos. Houve um processo longo, demorado, trabalhoso. E quando Lutero estava naquele processo de compreensão, quando ele finalmente entendeu que para ser justo diante de Deus é necessário apenas crer. O justo viverá pela fé, como diz lá Romanos, no capítulo 1. E aí Lutero estava conversando com um de seus superiores da igreja romana. E aquele homem disse a Lutero: olha, mas se nós tirarmos todo esse aparato que Lutero chamava de penduricalhos, os penduricalhos da fé, Lutero disse: a gente tem que tirar tudo isso, promessa para santo, adoração de imagem, a adoração ao próprio Papa, a ideia de que tem que pagar para ter um lugar no céu, que esse foi o grande problema da época da reforma, né? Porque havia lá a propaganda de que você pagava um valor, recebia uma carta chamada de indulgência. Aquela carta era um documento assinado pelo próprio Papa, e aquilo, no que era prometido, significava que a pessoa que tinha aquela carta, aquele papel chamado de indulgência, ela estava garantida a salvação. Então a salvação ela estava sendo oferecida e garantida através de uma folha de papel assinada pelo Papa. A pessoa pagou um valor, recebeu aquilo ali e disse: pronto. Lutero disse: tudo isso é desnecessário. Tudo isso são penduricalhos da fé. E aí, quando ele conversava com aquele superior, e o superior olhou para ele e disse: mas Martinho, se nós tirarmos todas essas coisas que você chama de penduricalho, o que é que vai sobrar? O que é que nós vamos apresentar para as pessoas? Sabe qual foi a resposta, irmãos? Ele respondeu com uma única e necessária palavra. Quando ele disse: se nós tirarmos tudo isso que você diz, o que é que nós vamos apresentar? Ele disse:
Cristo. Nós só precisamos apresentar Cristo. As pessoas só precisam de Cristo. Somente Ele. Somente a fé para a salvação. Somente a fé em Cristo. Isso não quer dizer, irmãos, é claro, não quer dizer que a gente vai dizer que tem Cristo e vai viver de qualquer jeito. A Bíblia diz que aquele que diz que pertence a Ele deve andar como Ele andou. É claro que quando nós afirmamos isso, não significa que basta dizer eu sou de Jesus e vou viver do jeito que eu quiser. Vou viver do jeito que eu bem entender. Não é este o ensino da palavra. Não há dúvida, meus irmãos, de que um homem justificado será um homem santo. Uma pessoa justificada, salva em Jesus Cristo, é uma pessoa que vive uma vida santa. A verdadeira fé, ela sempre é acompanhada por uma vida de santidade. Se você não vive uma vida de santidade, repense a sua fé. Reavalie a sua fé. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas essa vida é uma vida de obediência a Deus. Que Ele nos abençoe, meus irmãos. Vamos cantar.